Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 6. Gênesis 6. Leremos os 13 primeiros versículos, tá bom? Gênesis 6, 1 a 13. E depois, complementando essa leitura, nós vamos para o Evangelho de Mateus. Primeiro livro do Antigo Testamento e depois vamos para o primeiro livro do Novo Testamento. Mas me acompanha na leitura de Gênesis 6, 1 a 13. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Grifa isso: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Agora salta comigo para o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, capítulo 24, leremos de 37 a 39. Mateus 24, 37 a 39. Jesus agora vai trazer para a gente um panorama e um relato do que foram esses dias que nós lemos nesses 13 primeiros versículos. Olha a opinião e a perspectiva de Jesus agora em Mateus 24, 37 a 39. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Nós direcionamos as mensagens do livro de Gênesis, desde as últimas 2 mensagens, e essa é a terceira, onde estamos tratando sobre homens que andaram com Deus. Homens que tomaram uma decisão preciosa e maravilhosa de andar, caminhar com Deus. O primeiro que andou com Deus, vimos que foi Enoque. O segundo, domingo passado, que vimos, era Matusalém. Mas deixamos uma interrogação. Ele tinha tudo, todos os pré-requisitos e toda orientação e influência suficientes para que pudessem tornar o caminho de Matusalém um caminho também de êxito espiritual. Só não sabemos com certeza dizer se ele foi poupado antes do dilúvio ou se ele morreu no dilúvio. Mas hoje vamos falar de alguém que está diretamente relacionado a essa questão do dilúvio, que é justamente o neto de Matusalém. Matusalém
Gerou lá o Lameque, que gerou a Noé. E aqui nós temos uma perspectiva, um pouco do panorama dos dias vividos por Noé. O que a gente consegue detectar aqui, sem precisar inventar nada? O que o texto nos diz de uma forma clara? Que os dias de Noé eram dias onde a humanidade havia se corrompido. Então, o panorama de Noé era um panorama de corrupção. Nós vimos aqui também que o panorama vivido por Noé era de maldade e violência. A violência crescente, sobremaneira. Mas nós vimos aqui também, claramente nesse texto, aliado ao texto de Mateus, que não somente era um panorama de maldade, de violência e de corrupção, mas também de promiscuidade. Quando a gente vê o começo do texto de Gênesis 6, há um detalhe. Nota de novo comigo o primeiro versículo. Os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra e lhes nasceram filhas. E viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. E começaram a tomar para si mulheres de todas as que escolheram. Então note aqui, nós temos filhas dos homens, filhos de Deus. Um termo que alguns chegam a delirar, achando que esse texto se trata de anjos descendo na terra e relacionando-se com mulheres. Não tem nada a ver. O que nós olhamos para esse texto e percebemos é algo ainda se tratando sobre duas linhagens abençoadas que vieram de um mesmo homem, mas que uma escolheu seguir o mal e outra escolheu continuar invocando o nome do Senhor e vivendo em harmonia com Deus. Nós vimos a linhagem de Caim e nós vemos a linhagem de Sete. E nós vemos aqui algo claro. Note, filhos dos homens interessados agora em... Filhos de Deus, perdão, interessados agora em filhas dos homens. Quando a gente olha para João 1, o que é que transforma um filho de homem em um filho de Deus? O que é que transforma uma filha de homem em uma filha de Deus? Eu ouvi um verbo aí dito. Crer. O que diz em João 1,11? Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos, versículo 12 de João 1, que o receberam, a esses Deus dá o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Quem são hoje os filhos de Deus na face dessa terra? Todos aqueles que um dia ouviram a mensagem do Evangelho, se arrependeram de seus pecados e creram em Jesus como Salvador. Quem não tomou a sua decisão por salvação e pela fé, continua sendo filho de homem. Eu um dia era um filho de um homem, ou seja, ser humano, homem natural. Como Paulo, quando ensina aos coríntios, diz, o homem natural, ou seja, o homem, do jeito que ele nasce, sem decidir por Deus, sem focar a sua fé em Deus, ele não compreende as coisas de Deus, porque lhe parecem o quê? Loucura. Porque essas coisas se discernem como? Espiritualmente. Eu não sei, dentre esses que aqui estão, quantos um dia já passaram de filhos ou filhas de homens pela fé para serem filhos e filhas de Deus? Tem filhos de Deus aqui? Diga amém. Creu já em Jesus como Salvador? Pela fé você foi encaminhado a fazer parte da família de Deus. E o que esse texto nos diz é que alguns destes que foram instruídos a continuarem depositando a fé em Deus. Lembra? Sete, quando teve seu filho Enos, tornou-se novamente a invocar o nome do Senhor na face da terra. A maldade já estava ali, com a linhagem de Caim, com Lameque matando um porque pisou no seu pé. Com Lameque casando-se com duas mulheres. Toda essa maldade estava presente no mundo. Só que o que acontece no capítulo 6 é que agora os filhos de Deus, aqueles que temiam a Deus, aqueles que buscavam servir e obedecer à vontade de Deus, agora estavam se corrompendo também. Estavam olhando para as filhas dos homens e dizendo, olha, eu acho que a grama é mais verde do outro lado.
Eu acho que não está valendo muito a pena a gente continuar nessa obediência a Deus. E começaram a se desviar de tal forma que aqui nos diz que eles começaram a escolher. De todas que eles escolheram, eles começaram a se juntar, a se unir. E Jesus nos dá aqui um panorama mais detalhado. Quando no texto que a gente leu de Mateus, diz o quê? Diz exatamente que, como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Ou seja, você consegue imaginar que com a mesma frequência com que se come e bebe, eles estavam simplesmente casando e se descasando. Sabe, essa instituição família já não tinha nenhum tipo de valor e defesa por parte destes que eram os filhos de Deus. Então, um ambiente de promiscuidade, onde os olhares foram colocados na sexualidade e na sensualidade. E a terra foi se corrompendo. Esse é o panorama em que Noé viveu. E Jesus nos diz, olha, do mesmo jeitinho, como foi nos tempos de Noé, também será nos dias que antecederão a vinda do Filho do Homem. Você é capaz de me responder? Você acha que hoje a sociedade está corrompida? Diga sim ou não. Há maldade hoje em nossos dias. A violência tem crescido. São filhos matando pais. São pais estuprando filhas. A família tem perdido o seu valor hoje nos nossos dias ou não? Então Jesus disse, abre o olho. Porque como foi nos dias de Noé, quando isso começar a crescer e se multiplicar, é sinal que o Senhor está às portas. E breve virá. E como aqueles que estavam vivendo contemporâneos a Noé não deram ouvidos até que Noé entrou na arca e a porta se fechou, assim vai ser na vinda do Filho do Homem. Gente dispersa, gente ouvindo, fazendo pouco caso. Ou como meu pai sempre dizia, um termo, fazendo ouvido de mercador. Aquele que vende só ouve o que ele quer. Pede desconto. Vai lá naquela 25 de março. Quer comprar? Quer comprar? Quer comprar? Aí tá falando português normal. Comprar. Faz um desconto? Não entende. Aí é mandarim na hora, né? Esquece, ouvido de mercador. Não entende mais nada. Vai pedir desconto. Ouvido de mercador, só ouve o que lhe interessa. É na feira que você vai lá. Olha a dúzia é 10, a dúzia é 10, 10 a dúzia é 10. Ô moça bonita, vem cá, a dúzia é 10, a dúzia é 10. Faz por 5, a dúzia é 10, a dúzia é 10, a dúzia é 10. Vem. Faz por 6, a dúzia é 10. Não ouve. Você pede desconto e ninguém ouve. Ouvido de mercador. Foi assim nos tempos de Noé. E será da mesma forma nos dias que antecederão a vinda do Filho do Homem. Mas eu quero perguntar mais uma vez aqui. Tem filho de Deus aqui? Já creu em Jesus como seu Salvador? Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Diante de todo esse panorama de corrupção, violência, maldade e promiscuidade, aparece um homem. E a chave do entendimento, sabe, do que fez com que esse homem decidisse andar com Deus, está no versículo de número 8 de Gênesis 6, tá? Aberto ainda em Gênesis 6, eu falei, grifa aí! Olha o que diz Gênesis 6:8. Noé, porém, achou o quê? Achou o quê? Graça! Graça aos olhos de Deus. Sabe o que é que pode transformar a vida de um ser humano? Graça. E graça que vem da parte de quem? De Deus. Lembra quando eu preguei aqui a série de mensagens Maravilhosa Graça? Falei sobre uma primeira graça, chamada graça o quê? Comum. Lembra a graça comum? O que é a graça comum, pastor? A graça comum é essa longanimidade, essa misericórdia de Deus.
estendida a todo ser humano, no fato de que o sol nasce para todos e também para você. Vote Quércia PMDB. Lembra dessa música? Não, essa já foi. Até o Quércia já se foi, né? Mas tinha essa musiquinha, os mais antigos se lembram. Mas eu quero dizer, o sol nasce para todos ou não nasce para todos? Para bons e para maus ou não? É assim. A chuva cai na horta do mal? Cai. A chuva cai na horta do bom? Cai. Sabe por quê? Porque Deus não faz com que a chuva, a gotinha dela, se desvie e caia só na horta dos bons. Isso é graça comum. Deus, por sua longanimidade, porque Pedro já disse que Deus deseja que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. É por isso que ele, de forma longânima e misericordiosa, ainda não exterminou esse mundo. Porque diante de tanta maldade, irmãos, olha, eu fico pensando, a cada notícia a gente fica, irmãos, a gente fica revoltado se a gente começa a ouvir muito noticiário. Principalmente da Atena, sabe? Tem que largar essas coisas. Quando você começa a ouvir isso, é só sangue. Na minha época de jovenzinho para adolescente, existia um jornal chamado Notícias Populares. Quem lembra de Notícias Populares? Vocês são velhos também, tá vendo? Notícias Populares tinha até o jargão, falava, se espremer sai o quê? Sangue. Era só notícia de desgraça. E hoje, quando a gente começa a olhar para os noticiários, é desgraça atrás de desgraça. Violência, corrupção, maldade. E sabe, Deus teria todo o direito de botar um ponto final agora, se Ele quisesse. Sabe por que Ele não fez ainda? É uma palavra. É a palavra que eu disse. Qual é a palavra que tem que ser grifada? Graça. Porque Deus espera que aqueles que têm recebido essa graça comum pudessem se despertar a ponto de, aí sim, pela fé, terem acesso à fé salvadora e à graça que salva. É olhar para todo esse panorama e arrepender-se dos seus pecados, é crer que Jesus Cristo na cruz do Calvário derramou o seu precioso sangue para a salvação de todo aquele que crê. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. João 5,24. Na verdade te digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Passou da morte para a vida. É a gente se atentar para o que está em Romanos 10, 9 a 13, a saber se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. De sorte que ninguém será confundido, nem judeu, nem grego, nem gentil, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quantos aqui já adentraram essa salvação? Amém ou não? Isso é graça salvadora pela fé em Jesus Cristo. Única e tão somente pela fé. É por isso que essa graça comum estendida a todos esses homens tinha um prazo de validade. E o prazo de validade dessa graça comum para que eles pudessem, pela fé em Deus, adentrarem a graça salvadora era de 120 anos. 120 anos. Leia comigo de novo. Aqui nos diz no versículo 3 de Gênesis 6, disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém os seus dias serão quantos? É 120 anos o prazo para que esses homens possam perceber a minha graça comum, a minha beneficência, a minha bondade, a minha misericórdia, e possam, pela fé, obedecerem a palavra que eu estou ordenando. Arrependam-se. Há um prazo para que esgote a possibilidade de você se decidir. Se você ainda não se decidiu por Jesus, abra bem os teus olhos. Só existe um caminho. Em João 14,6, Jesus disse, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim.
Esse prazo está acabando. Para você, talvez pode esgotar hoje. Porque todos nós podemos sair daqui belos, folgados, bonitos, saudáveis e perdermos a nossa vida na esquina. É um acidente, tão de repente. É enfermidade, que até então a gente não tinha ciência de que ela estava aqui dentro. A nossa vida pode ir em um estalar de dedos. Em Amós 4,12, o profeta desafia Israel dizendo: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. E hoje eu te digo, prepara-te, João. Prepara-te, Maria. Prepara-te, Joel. Prepara-te, Luiz. Prepara-te, Ana. Prepara-te, fulano, beltrano e cicrano, para encontrares com o seu Deus. Você está preparado? Porque em 120 anos, a gente viu que essas pessoas foram alertadas por Noé e não deram ouvidos. Olhando para esse texto, o que me admira é que no momento em que essa graça ela vem dos altos céus, da parte de Deus, e encontra em Noé alguém que pela fé creu na palavra de Deus, o resultado de alguém quando adentra a graça salvadora, o resultado daquele que crê em Jesus como Salvador, é ter o desejo que Noé teve. O que eu quero que você entenda é que a gente não pode inverter a ordem dos fatores. A gente não pode colocar carro na frente dos bois. Tem alguém que acha que a graça de Deus veio sobre Noé porque ele era um homem justo, piedoso e temente a Deus. É como se ele fosse merecedor e Deus estendesse graça para ele. Mas note que, em primeiro lugar, o que o texto nos diz no versículo 8 é o quê? É que Noé achou graça aos olhos do Senhor. Noé tinha um coração aberto a crer em Deus. Noé tanto creu em Deus que obedeceu a Deus. E o resultado de quando a graça de Deus encontra guarida no coração de um homem é que o versículo 9 nos diz o resultado. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem o quê? Justo. Não era homem o quê? Perfeito em suas gerações. Porque Noé andava com Deus, amém ou não? Resultado da graça de Deus. Mais uma vez eu pergunto, quantos aqui já foram alcançados pela graça salvadora? Diga amém. Foi. Sabe qual é o resultado que Deus espera na tua vida? É esse resultado. Quem um dia foi alcançado por essa graça salvadora precisa produzir esses resultados. Por isso que o primeiro ponto da mensagem é esse. Sabe? A vida de Noé nos ensina que a graça salvadora nos leva a um desejo de andar com Deus. Quem foi alcançado por essa graça salvadora, porque creu em Jesus Cristo, hoje nos nossos dias. Nos dias de Noé não tinha Jesus Cristo. Mas eles tinham que crer e obedecer a quem? A Deus. Deus encontrou no coração desse homem um coração com fé. E Deus estende a esse homem graça salvadora que o transforma. E a vida dele passa a ser justa, piedosa e tudo resultado, porque ele andava com Deus. Quem foi alcançado pela graça salvadora, necessariamente precisa ter o desejo no seu coração de andar com Deus. Você tem andado com Deus? Porque para andar com alguém, eu preciso ter prazer de andar com esse alguém. Eu preciso, para andar com alguém, ter similaridade com esse alguém. Para andar com alguém, eu preciso estar concorde com esse alguém. Concordar com esse alguém. É por isso que lá em Amós, no livro de Amós 3:3, tem um texto interessante. Olha o que Amós diz no capítulo 3:3. Porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Como é que podem duas pessoas caminhar
Como é que eu posso caminhar 36 anos com a dona Cida se nós não estivéssemos de acordo? É necessário concordância. É necessário disposição de caminhar. E para andar com Deus precisa estar concorde com Ele. Porque se eu não estou concorde com Ele, se eu não tenho concordância com Ele, como que eu posso andar com Ele? Andar com Deus exige viver de acordo com sua vontade. Andar com Deus exige vivermos e andarmos em justiça. Andar com Deus exige que você viva em perfeição, porque não era homem justo e perfeito, porque andava com Deus. É isso que Deus exige dos seus filhos. Não há como andar com Deus e com o mundo ao mesmo tempo. Não tem como. Um pé lá e um pé cá. Não tem como. Em Tiago 4:4, Tiago exorta. E Tiago é bruto. Em Tiago 4:4, ele chama-nos de adúlteros e adúlteras. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se o quê? Inimigo de Deus. Ou você anda com Deus, ou você anda com o mundo. Não tem como dividir o tempo. Meio tempo com cada um. É por isso que, mais uma vez, eu pergunto para ti. E se eu for perguntando, às vezes, é bom você nem responder mais. Porque o volume vai diminuindo. Sabia? Quantos aqui é do... Amém! Amém! Será que a gente tem andado com Deus verdadeiramente? Tem caminhado com Ele, concorde com Ele? Tem vivido uma vida justa e perfeita como resultado de termos crido nele? Aquele que foi alcançado pela graça salvadora necessariamente precisa andar com Deus, como Noé andou. Você tem andado com Deus ou com o mundo? 2. A vida de Noé nos ensina que aquele que anda com Deus, e se você respondeu positivamente, porque o primeiro ponto dizia, a vida de Noé me ensina que aquele que é alcançado pela graça salvadora tem o desejo de andar com Deus. E agora eu estou dizendo no segundo ponto, que a vida de Noé nos ensina que aquele que anda com Deus é levado a obedecer a Deus. Amém ou não? É levado a obedecer. Olha o que diz em Gênesis, você está indo aberto aí no capítulo 6, olha o versículo 22. No versículo 22 diz, assim fez Noé. Você pode ler comigo? Fez Noé conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Espera aí, ele obedeceu o quanto? Tudo. T-U-D-O, tudo. Olha uma réplica desse versículo. Parece que é uma cópia no capítulo 7, no versículo 5. Olha o capítulo 7, 5 de Gênesis. E fez Noé, conforme, você pode dizer comigo, conforme a tudo o que o Senhor lhe ordenara. Quando alguém é alcançado, irmãos, pela graça salvadora, porque depositou a fé em Deus, em Jesus, esse que é alcançado por essa graça salvadora, que sabe, ele sai simplesmente do estado de graça comum. Porque graça comum não salva ninguém. Graça comum só vai te tornar indesculpável diante de Deus. Ah, nunca me falaram de Deus, nunca me falaram de Jesus. Vem cá, olha aqui, e Deus vai mostrar, passo a passo, o quanto Ele manifestou a sua graça a ti. E você não percebeu. Nós sobrevivemos a uma pandemia, quem pode dizer amém? Graça de Deus. Graça de Deus. Quantos aqui já passaram por acidentes de trânsito? Já caíram de moto, já bateram o carro? Você já parou para pensar que podia ter sido pior? No geral, está olhando para mim, está balançando a cabeça, né? Ele está dando graças a Deus pelo pé que dói agora. Isso. Senhor, é só uma dorzinha no meu pé. Podia ter sido pior, não podia? Podia ter sido pior.
Quantas pessoas não escorregam numa casca de banana, batem a cabeça numa guia e vão dessa vida para outra? Então, se estamos vivos, é graça de Deus. Só que essa graça não salva ninguém. Porque salva alguém a fé em Jesus Cristo. E quantos aqui já depositaram a fé em Jesus? Diga amém. Se você foi alcançado por essa graça, primeiro ponto, você precisa ter o desejo de fazer o quê? Andar com Deus. Só que aquele que anda com Deus precisa estar disposto a o quê? Obedecer a Deus. Agora, minha pergunta é, obedecer só em alguns aspectos? Obedecer só naquilo que te agrada? Obedecer só naquilo que é suave? O que o nosso amigo Noé fez? Obedeceu em tudo. A gente não pode ser seletivo naquilo que a gente quer ou não obedecer. Nunca se esqueça, e eu acredito que você não se esqueceu, porque eu sempre repito essa frase. Obediência traz recompensa. E desobediência traz o quê? Obrigado. Mais uma vez agora, obediência traz o quê? E desobediência? Consequência. E eu quero te dizer, obedecer pela metade não é obedecer. Obedecer pela metade é desobediência. Vem cá, Saul. Saul, é o seguinte. Você vai lá contra os amalequitas e você vai matar o rei dos amalequitas. Você vai matar todos nessa invasão. E eu não quero nem animais aqui. Nem os animais você vai poupar. Aquilo ali é opróbrio. Aquilo é vergonha. Não traga nada daquilo para cá. Saul vai nessa tarefa de invadir e destruir. Quando ele volta dessa grande investida contra o inimigo, Samuel vai lhe fazer uma visita. Samuel, o profeta, e diz: e então, Saul, obedecestes em tudo ao que o Senhor falou? É claro. Sou eu um servo obediente. Destruístes tudo, inclusive os animais? Sim, Samuel. Opa. O que é isso que eu ouvi? Que barulho é esse de ovelhas? Se você não percebeu, era uma ovelha, tá? Vou tentar mais uma vez ser melhor. O que é isso? Aí Samuel fala, eu estou ouvindo um barulho de ovelhas. Ah, Samuel, eu esqueci de te dizer. Foi uma vitória tão grande a que nós tivemos que eu resolvi trazer essas ovelhinhas de lá. Mas, olha, eu só trouxe essas ovelhas porque eu queria sacrificá-las ao Senhor. É uma oferta para Deus. Palavras célebres de Samuel. Mais importa obedecer a Deus do que obedecer pela metade é desobediência. Demorar para obedecer é uma palavra feia. Procrastinação. Procrastinar, deixar para amanhã o que eu posso fazer hoje é desobediência. Ah, quando as coisas melhorarem eu vou seguir a Deus. Ah, não, olha, tá quase na hora. Não, me deixa, eu vou tomar essa decisão sim, mas deixa um pouquinho mais para frente. Procrastinar é desobedecer. Lembra quando Jesus chegou para um grupo de discípulos e disse: quem quer vir após mim, siga-me. Ô Senhor, me deixa primeiro e sepultar os meus pais. Ô Senhor, me deixa primeiro e despedir dos meus parentes. Jesus diz: quem lança a mão do arado não pode olhar para... O que você está esperando para fazer a sua decisão por Jesus? Está esperando o quê? Amanhã? Lembra do que eu cantei domingo passado? Amanhã pode ser muito... É hoje que Cristo te quer libertar. Não deixa para amanhã. Está deixando para amanhã para mudar a tua vida. Está deixando para amanhã para obedecer ao Senhor. Amanhã pode ser muito tarde. A graça comum tem prazo de validade. E eu não sei quando é que vai acabar para você. Se você ainda não adentrou a graça salvadora. Se ainda não se despiu dos teus pecados, não se arrependeu e não creu em Jesus. Faça isso quanto antes.
Boas intenções não justificam desobediência. Tem muita gente falando que eu estou fazendo isso por boas intenções. Lembra do Uzá? O Uzá sabia exatamente. A arca do Senhor tinha uma ordem explícita de Deus. Ninguém toca na arca do Senhor. Só pode tocar na arca do Senhor quem for levita. Era uma ordem expressa. Por que essa ordem? Deus deu a ordem. E a arca vem voltando. E naquela viagem em cima de uma carruagem, em cima de uma carroça, o texto bíblico diz que a roda da carroça bate num buraco, a carroça vira e a arca vem escorregando. A arca ia para o chão. A arca da aliança, lembra? Aquele objeto bonito, feito de madeira de acácia, todo ele revestido de ouro, com a tampa que se chamava o propiciatório, com as argolas de ouro para carregá-lo com os varões. Lá dentro tinha o maná, uma porção de maná, as tábuas da lei iam lá dentro, a vara de Moisés que floresceu. Tudo isso estava indo para o chão. Aí Uzá, olhando aquilo, Uzá não era levita. Sabe o que Uzá fez? Na melhores das intenções, estendeu a sua mão para a arca não cair no chão. Boas intenções. Mas quando as boas intenções envolvem desobediência, o que vai valer para Deus é a obediência. Ele botou a mão e a Bíblia diz que a sua vida foi ceifada. Boas intenções. Aí eu vou dar uma mentirinha aqui, sabe? Porque com essa mentirinha eu consigo ter um resultado melhor. E, Senhor, eu prometo que metade disso aqui eu vou dar para missões. Boas intenções que envolvem desobediência, irmãos, é desobediência. Não tem justificativa. Não basta simplesmente obedecer parcialmente, mas temos que obedecer plenamente, completamente. Temos que obedecer a Deus em tudo. Quantos foram alcançados pela graça salvadora? Aquele que foi alcançado pela graça salvadora necessariamente precisa andar com Deus. A vida de Noé nos ensina isso. Mas a vida de Noé também me ensina que aquele que anda com Deus precisa estar disposto a obedecer a Deus. Mas obedecer a Deus em tudo. Tudo. Obediência parcial e pela metade tem um nome: desobediência. Em terceiro e último lugar, a vida de Noé nos ensina que aquele que foi alcançado pela graça salvadora e que se dispôs a andar com Deus, precisa necessariamente viver uma vida de obediência a Deus em tudo. E como resultado, esse que anda com Deus e é obediente, vai lutar com unhas e dentes por sua família. Vai lutar pela família. Família, instituição de Deus, divina. Talvez a gente não esteja lutando tanto por nossas famílias hoje, como Deus desejaria que nós estivéssemos lutando. Mas olha para a vida de Noé. Em Gênesis 7:7. Vai comigo em Gênesis 7:7. O fato de Noé ter uma vista justa e piedosa, porque andava com Deus, fez com que Noé obedecesse em tudo a Deus. Construísse esse trambolho dessa arca em plena terra seca. Poxa, como é que esse trambolhão, essa arca com praticamente 135 metros de comprimento por 14 de altura, como é que isso aqui vai para o mar, se o mar está a mais ou menos 700 quilômetros daqui? Uma coisa impensável construir um barco daquele tamanho em plena terra seca. Mas ele obedeceu. Ele obedeceu. E sabe por que ele obedeceu? Porque ele tinha um foco. E qual era o foco de Noé? Salvar a sua família. Salvar
a sua família. Gênesis 7:7. Noé entrou na arca, e com ele seus filhos, sua mulher, e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio. Noé construiu a arca, Noé entrou na arca, porque dessa forma ele poderia salvar a sua família. O que você tem feito para a salvação da sua família? Tem feito ao mesmo que lhe cabe fazer? Tem sido obediente a Deus? Tem andado com Deus? A chave do entendimento está em Hebreus 11:7. Nota, vai lá comigo em Hebreus 11:7. Olha o que diz em Hebreus 11:7, que é o que é chamado a galeria ou museu da fé. O capítulo 11 nos fala de vários homens e mulheres que foram movidos pela fé a obedecer a Deus em tudo. E olha o que diz em Hebreus 11:7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu. Nota, ele foi avisado das coisas que ainda não se viam e temeu. E para a salvação de sua família, preparou a arca. Por que ele temeu e preparou essa arca? Porque pela fé ele creu. É por isso que pela fé ele creu, alcançou graça e pôde andar com Deus, obedecer a Deus em tudo e fazer parte desse projeto para salvar a sua família. Preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. A família de Noé entrou na arca, sabe por quê? Porque confiava plenamente em Noé. Confiava plenamente nele, sabiam que sua coerência, sabiam que seu exemplo não os levaria para nenhum outro lugar que não fosse a vontade perfeita de Deus. Será que quando você levanta a sua voz, marido, no seu lar, a tua voz tem coerência? Será que tua esposa pode confiar naquilo que você fala? Será que teus filhos podem confiar e ver coerência e exemplo na tua vida? E você, esposa, tem sido coerente? A coerência, a exemplo, porque quando Noé falou, não titubearam. A esposa sabia, eu estou em boas mãos, guiado pelo meu esposo, que é um homem justo, piedoso a Deus, que anda com Deus, que teme a Deus, que obedece a tudo em Deus. Eu estou em boas mãos. É por isso que os dois só podem andar se estiverem de acordo. Acordo. Olha o contraste, irmãos, de Noé e olha o contraste de Ló. Conhecem a história de Ló? Olha o que diz em Gênesis 19:14. 120 anos era o prazo da graça comum de Deus chegar ao fim. 120 anos Noé iria pregar. Mas teve também, no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, um relato que nos diz também sobre graça comum de Deus sobre Sodoma e Gomorra, com prazo de validade chegando ao fim. Lembra? Vai lá o anjo, vai a Abrão e diz: olha, Abrão, avisa teu sobrinho Ló, para ele vazar de Sodoma e Gomorra, porque eu vou cuspir fogo dos céus e destruir aquelas cidades. Agora fala para ele vazar rapidinho e não olhar para trás. Não pode olhar para trás, vá adiante. Prazo de validade acabando, juízo de Deus chegando. Olha o que diz em Gênesis 19:14. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, saí desse lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Os genros o que fizeram? Zombaram. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. Sai dessa, Ló, que vai acabar coisa nenhuma. Ló não conseguiu persuadir nem seus genros.
Será que você, meu amado, você, minha amada, a tua palavra consegue de fato encontrar no coração dos seus, da sua família, coerência e exemplo? De nada adianta dizer para os outros fazerem aquilo que você não faz. A palavra de Ló não foi crida por seus genros, enquanto a de Noé não só foi crida, mas seguida por filhos e noras. Não basta dizer o que deve ser feito, mas eu tenho que fazer o que deve ser feito. Muitas vezes a gente quer a obediência dos nossos filhos, quer direcionar os nossos filhos, mas nós mesmos não estamos sendo exemplos. Como é que a gente quer persuadir os outros a seguirem o nosso exemplo, se a gente está sendo um zero à esquerda? Não basta dizer o que deve ser feito, mas tenho que fazer o que deve ser feito. A maior prova de que acreditamos naquilo que dizemos é quando praticamos aquilo que dizemos. E a palavra de Deus não volta vazia. Eis que a palavra de Deus se cumpriu. Abre lá em Gênesis 7, 9 a 12. Gênesis 7, 9 a 12 diz o seguinte: entraram de dois em dois para junto de Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Vai agora para o versículo 21 a 23. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado e de feras, e de todo réptil que se arrasta sobre a terra, e todo o homem, tudo que tinha fôlego de espírito de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca, morreu. Assim foi destruído todo ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, e foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Tudo foi destruído. Tudo foi corrompido. Mas Noé salvou a sua família, amém ou não? O que você está disposto a fazer para salvar a tua? O que você está disposto a fazer? Eu tenho certeza que se a gente se dispõe, depois de alcançados por essa graça salvadora, a viver uma vida justa e piedosa, andando com Deus, disposto a obedecer em tudo a Deus, a gente vai ter como resultado esse resultado que a gente está vendo. As palavras belíssimas de Josué. Vocês querem seguir os deuses que seguiram seus pais da além do Jordão? Porém, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Normalmente, os relacionamentos vão se desgastando e chegando ao fim, quando uma das partes se afasta desse Deus. Ou quando talvez você insiste em começar um relacionamento, sem que não haja concordância com essa palavra. Começa errado e depois quer que Deus conserta o que estava errado. Mas que bom saber que Deus é um Deus de oportunidade. Você crê nisso ou não? E Deus pode dar oportunidades a você recomeçar a tua vida. Mas assuma hoje um compromisso. E o compromisso é: Senhor, eu andarei contigo. Senhor, eu obedecerei em tudo a ti. E farei de tudo em ti para salvar a minha família. E o resultado é esse. E se a tua família vai bem? Tua família vai bem? Vai bem? Louvado seja Deus por isso. Se a tua família vai bem,
Se você conseguiu enfrentar as tempestades dessa vida e ainda está com a tua família em pé, o resultado e a conclusão tem que ser essa mesma disposição de Noé em Gênesis 8, 18 a 20. Olha o que diz em Gênesis 8, 18 a 20. Então saiu Noé e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele. Todo animal, todo réptil e toda ave, tudo que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. E edificou Noé um altar ao Senhor. E tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu o holocausto sobre o altar. Noé adorou ao Senhor, irmãos. Noé adorou ao Senhor como resultado de sua vida de obediência. Quem anda com Deus, quem obedece a Deus e quem luta pela família será recompensado. E glórias a Deus por isso. Ande com Deus. Obedeça a Deus em tudo. Lute por sua família. E a recompensa será essa: um lar adorando ao Senhor. Eu quero ter a minha casa como uma casa de adoradores. Você deseja isso para a tua casa? Você almeja isso para o teu lar? Você quer isso para a tua família? Disponha-se hoje. Em primeiro lugar, se ainda não entregou sua vida a Jesus, entrega hoje. Entrega hoje. Se arrepende dos teus pecados. Coloca a tua vida nas mãos de Deus. Passe hoje a andar com Deus. Passe hoje a obedecer a Deus. E passe hoje a lutar por sua família. Mas tenha disposição de adorar ao Senhor. O mesmo contexto de Noé é o nosso contexto. Jesus disse que como foi nos dias de Noé, também será nos nossos dias. Noé foi recompensado com a salvação completa de sua família. E que fez ele? Adorou. E adorou ao Senhor. Edificou um altar e adorou ao Senhor. E nós, nesse mês da família, eu quero te desafiar. Coloca aqui na tela Josué 24:15. Eu quero que todos nós olhemos para Josué 24:15. E se você ainda não constituiu uma família, aqui você possa olhar para isso como sendo o primeiro pré-requisito. A que o seu lar seja um lar de adoradores. A que vocês façam uma escolha. A escolha de obedecer ao Senhor, de seguir a Ele. A que você possa se dispor a buscar, não entre os filhos e as filhas dos homens, mas buscar entre os filhos e as filhas de Deus. Deus pode restaurar o seu lar, pode restaurar a sua família. Vamos ficar de pé. Vamos juntos ler o que está aí diante da gente? 1, 2, 3. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Só lê agora se esse for o seu desejo. Só leia agora o final desse versículo, se de fato você vai colocar um propósito de andar com Deus. Só leia agora se o seu propósito e a sua disposição é a obedecer a Deus em tudo. E só leia agora se de fato você vai estar disposto a lutar e lutar pela manutenção da tua família. Vamos ler? Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Fecha seus olhos. Quantos podem levantar a mão e dizer: pastor, ora por mim. Eu preciso de restauração, eu preciso de obediência, eu preciso andar com Deus. Levanta a tua mão. Você quer bênção para a tua família? Levanta a tua mão.
Estou disposto a partir de hoje, se eu estiver falhando, a andar com Deus e a obedecer a Deus em tudo. Deus dos altos céus ouve a nossa prece. Há alguém aqui no nosso meio que ainda não entregou